Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui Mário Del Guercio, mais uma vez neste maravilhoso Conecta Gospel. Estamos juntos mais uma vez com um companheiro que veio iluminar o nosso estúdio hoje. Amém, amém. Tenho aqui o Tarcísio Ferreira, com quem irei trocar ideias nos próximos 30 minutos, conhecer um pouco de sua história, eu e você juntos nesta jornada que com certeza vai ser muito gostosa. Antes que a gente comece, eu já peço a você, no final, se gostar da nossa conversa aqui, deixe o seu joinha, aquele famoso like, se inscreva no canal e habilite o sininho para que você possa receber em primeira mão as nossas próximas edições. O Conecta Gospel vem tendo momentos de luz e muito agradáveis aqui no nosso estúdio e tenho certeza que a conversa com o Tarcísio não será diferente. Eu vou começar de forma um pouco ao contrário hoje e vou simplesmente fazer uma pergunta e vou deixar que ele dê início à nossa conversa com essa pergunta. Deixa eu deixar o microfone aqui um pouquinho mais perto, né? A minha pergunta é: quem é Tarcísio Ferreira? Boa tarde a todos. Tarcísio Ferreira, hoje um pai de família, marido da Ana Paula, pai da Letícia, casado há 28 anos, policial militar aposentado e seguidor de Cristo. Eu me defino assim, como um cristão, né? E uma batalha muito grande, né? Uma coisa muito dura para mim chegar até aqui. Sim, a batalha. As duas, né? Você acompanhar, você ser um cristão e você ser um militar, é uma batalha muito complicada. E eu costumo falar que não jorra duas águas de uma fonte. É difícil. Confesso. A vida de um policial é bem tensa, né? É um policial de rua, um policial de... Policial de rua, um certo tempo, 26 anos de ruas e 4 anos de administrativo. Hein? E na rua com uma arma na cintura. Na rua com arma na cintura. Mas nem sempre foi assim, a minha vida nem sempre foi assim, né? Eu sou batizado na igreja em 92, junto com a minha esposa. Em 93 eu optei por outro caminho, né? Eu abandonei o evangelho, eu saí da igreja. Na realidade eu não acredito em pessoas que desviam do evangelho. Desviam o evangelho ou desviam do evangelho? Que elas saem da igreja, que elas abandonem Cristo. Mas você fez isso? Eu fiz isso. Eu não acredito em pessoas que abandonam Cristo. Eu acredito em pessoas que nunca teve um encontro real com Ele. E nessa época eu não tive um encontro real com Ele. E eu acabei abandonando, eu acabei saindo, acabei vivendo minha carreira, né? Uma vida promíscua, cheia de pecados, cheia de coisas erradas, né? Cheia de coisas boas, mas muitas ruins também. À luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Perfeito. À luz do Evangelho. Não só a luz do Evangelho, como a luz da sociedade também, né? Porque eu tenho por mim que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela lida com o pior do ser humano, né? Aliás, toda a polícia em si. Mas se nós não tivéssemos os policiais... É um mal necessário. Exatamente. Eu digo hoje que a Polícia Militar é um mal necessário, ela tem que existir. É difícil, mas aqueles que estão lá Isso. estão bravamente protegendo protegendo as pessoas de bem. realmente protegendo a sociedade, realmente protegendo as pessoas de bem, né? São heróis. São heróis. Anônimos, mas heróis. Eles têm que viver num submundo, digamos assim, difícil. Muito difícil. São situações que somente a família nossa, que a maioria das vezes ela acaba compactuando, né? Compartilhando tudo o que a gente passa, as emoções, as raivas, as perdas, as coisas felizes. Eu tive um grande amigo que faleceu vítima do Covid. Sim. Não sei se, talvez você o conheça, não sei quanto tempo você está afastado da polícia. Chamava-se Cabo Reis. De Cabo Reis. Trabalhei com ele. Rapaz moreno fortão. Trabalhei com ele. Sorriso daquele
parece o gato de Alice aqui. Fui companheiro dele em Votorantim também. E nós tínhamos programas de rádio juntos, Sim. lá na Tropical FM de Votorantim. E ele era um policial bem condecorado. Eu lembro dele convencendo um rapaz a não pular da ponte lá de São Paulo, né? E ele começou como acho que policial de beira de escola, né? Sim. E fazia esportes e tudo. E ele falava pra gente das dificuldades, né? Esse paradigma, não sei como é a palavra certa, né? O dilema de estar exercendo uma linha dura. muito tênue, né? É uma linha que você decide, você pode estar decidindo vidas, né? Vida e morte está na sua mão, né? O bem e o mal está na sua mão. É uma vida muito complicada, é um poder perigoso. Não pode deixar subir na cabeça. Não pode deixar subir na cabeça, que é um poder. Não deixa de ser um poder. Existe nos bastidores da polícia um tratamento psicológico para as pessoas manterem? Existe, mas eu acredito que não. Hoje, ao tempo que eu estou afastado, uns 2, 3 anos aí, poderia ser bem melhor. Que a pessoa deve se sentir empoderada com um berro daquele na mão, né? O ser humano, né? O ser humano, ele tem poder. Você dá uma arma na mão de um ser humano, pede uma briga de trânsito. O cara, se ele está numa briga de trânsito, o cara bate no carro dele, se ele não está armado, ele vai embora normal, discute e vai embora. Mas se ele está armado, ele... Se acha poderoso. Se acha poderoso. Então, é o poder, né? O poder que acaba derrubando o homem. E na polícia militar não é diferente. Nem só na polícia militar, mas em governos, o ser humano em si, né? Empoderado, ele é muito perigoso. E o que fez esse homem empoderado enxergar um outro caminho e dar uma guinada de 180 graus? A minha Ou vida mudar a missão, eu não diria guinada de 180 graus, porque eu tenho certeza que o sentimento de proteção pelo semelhante deve continuar existindo, né? Sim, sim. A minha vida, ela mudou o foco. Trocou só a arma, né? Só troquei a arma. Essa é a verdade. A minha esposa orou por mim por 17 anos. Minha esposa é evangélica. E ela orava todos os dias por mim. Todos os dias, ao longo desses 17 anos de vida. E uma certa vez, eu trabalhava com um companheiro de viatura e ele acabou sofrendo um acidente, né? E ele tomou um coice de um cavalo. Nossa, tá crente que ia falar que ele tomou um tiro, capotou com o carro, não, tomou um coice de cavalo. Ele tomou um coice de cavalo na cabeça. Louco. E ficou entre a vida e a morte na UTI, ficou muito tempo na UTI. E eu lembro que eu ficava uma noite com ele, né? E a esposa ficava outra noite. E uma certa vez o médico tinha nos chamado e tinha desenganado realmente. E eu saí fora, né? Porque eu não queria chorar, na realidade, próximo à esposa. E eu saí... Lembro que eu saí no estacionamento da Unimed, aqui de Sorocaba. E ali foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Apelou para ele? Apelei. Falei, o Senhor existe realmente? Botou ele em xeque. Se o Senhor existe realmente, o Senhor é o Deus que a minha mulher diz que segue, diz que salva, tira aquele homem de lá. Tira meu amigo de lá. Porque se o Senhor for Deus realmente, que ela ora todos os dias para mim, e o Senhor tirar ele de lá, porque ele está desenganado pelo médico, a partir de hoje, eu vou servi-lo. Eu vou acompanhar o Senhor. Eu vou deixar ser usado. Pelo visto, ele tirou. Tirou. Foi questão de 2 dias, o cara ele mesmo ligou para mim. Tinha saído da UTI, e hoje ele está vivo, não tem nenhuma sequela. Que maravilha. E é um pastor também, pastor da igreja. Ele era da polícia? Era meu companheiro e o destino acabou nos levando para o evangelho. A situação dele acabou nos levando ao evangelho. E dessa forma eu comecei a ir para a igreja com minha esposa. Mas ainda faltava algo, né? E aceitar Jesus é muito vago. Quando as pessoas falam, eu aceitei Jesus, tá, e agora? O que eu faço? Esse era o meu questionamento. Multiplique. Qual que é? Tudo bem, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tá, eu faço o que agora? Né? E eu falei, poxa, eu preciso buscar. Aí a gente começou a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a acompanhar, comecei a ir na igreja. Mas eu descobri que Cristo,
Cristo não é uma igreja. Cristo não é um templo. Não são denominações. É uma essência. É uma essência. É uma filosofia de vida. Servir a Cristo é uma filosofia de vida. Eu decidi servir a Cristo. E foi nos retiros de homens, né, que nós organizávamos na igreja, uns primeiros retiros de homens, que eu tive um encontro real, uma presença real com Cristo. Né, eu tive um encontro real com Ele, pude sentir a presença dEle, onde Ele mudou minha vida. Ele mudou de uma forma que eu deixei a bebida, deixei as coisas erradas, deixei tudo para trás e a minha vida só melhorou. Minha vida mudou, de uma hora para outra ela mudou. Eu consegui trazer minha família de volta, reconquistar minha esposa novamente, meu casamento estava abalado. Consegui reconquistar minha filha de novo, que a maior vergonha que eu tinha era perguntar para minha filha se ela casaria com um homem igual eu sou para a mãe dela. E se eu permitiria que minha filha casasse com um cara igual eu. Esse era o meu questionamento. Isso que me questionava bastante. Daí eu Achou a resposta? Hoje eu achei a resposta. Hoje eu sou um homem melhor e eu fiz essa pergunta para ela. Eu tinha medo de fazer. E ela me respondeu. Ela disse, antigamente não, pai. Mas hoje eu casaria com um homem igual ao senhor, com o caráter que o senhor tem. E a minha vida mudou. Eu brinco ainda com a minha esposa, lógico, um tom de brincadeira, eu falo para ela assim, se um dia a humanidade, a ciência, ou sei lá quem, descobrisse que Jesus Cristo é uma farsa, ele não existe, nunca existiu, eu vou dizer para você que eu ainda sou Jesus, porque ele mudou minha vida. Olha, essa suposição que você colocou aí, eu já tinha uma outra resposta, né? Se alguém disser que Jesus foi uma farsa, né? Sim. Eu acho que eu diria, bom, então esse alguém que inventou essa farsa deve ser Jesus. O próprio. O próprio. Ou o pai dele, né? Porque a gente não consegue encontrar nada, eu sou um leigo comparado com vocês, né? A gente não consegue encontrar nada de errado. O que ele fez de errado? Como que algo pode durar tanto tempo? Então, mas eu digo assim... Ele não teve pecado. Uma farsa de 2000 anos? Ele não teve pecado. anos praticamente. Não, eu digo que pessoas uma história que não tem erros. Mas ainda tem pessoas... Por que alguém iria criar uma farsa tão positiva? Talvez ainda tem religiões que não têm essa farsa, mas acredito que ele não veio ainda. Mas se toda a essência está aí, eu entendo que... Bom, aí vai opinião de... Sim, claro. Né? Claro. Eu não comentei isso na outra entrevista, mas se a gente enxergar, olhar para a história do mundo e mesmo as outras religiões, sim. Né? Quem foi Moisés? Né? Quem foi Noé? São figuras que estão na história. Sim. Eu não presenciei, eu só conheço isso pelos livros. Mas todos eles têm uma carga enorme de bondade, né? Eles brilham, né? Eu acredito que a vida é eterna, né? Sim, a vida é eterna. Então, Cristo veio para poder botar ordem na casa, né? A moda dele. Arrumar a bagunça, né? Arrumar a bagunça, né? E deixou o seu legado aí já há 2025 anos. Sim. Moisés veio antes. Moisés veio antes. Então, e deixou um legado. Se a gente for olhar lá na Ásia, nós temos Buda. Sim. Né? Eu não sou um profundo estudioso disso, mas ele deixou mensagens boas. Sim. Né? Não são reis que vieram para esbanjar, etc. E tal. Na minha mente, estou falando por Mário. Sim. Né? Que os nossos espectadores entendam isso. Sim. Né? Eu acho que é a mesma pessoa. Cristo, ele tem muita luz e ele já veio em diversos momentos para poder botando ordem na casa. Tipo assim, eu venho, arrumo. Então, muitos dizem que ele vai voltar. Não é isso que o Messias vai... Sim, Cristo então, vai voltar. Eu digo, ele vai voltar mais uma vez.
Né? Por quê? Porque a gente já fala assim, mas os ensinamentos de Cristo não são iguais aos do Buda, não são iguais a do outro, etc. Tudo vem evoluindo, né? Quando ele veio como Buda, por exemplo, o povo para o qual ele estava passando seus ensinamentos tinha um determinado nível de conhecimento, né? E precisava aprender determinadas coisas naquele momento. Naquele momento, naquela época. Isso. Aí deu uma lapidada, as pessoas foram evoluindo, as coisas foram acontecendo. Aí, outra oportunidade, veio como Moisés para ensinar mais coisas. O homem batalhando. A lei de Moisés, ela é totalmente diferente. Quando Cristo veio... Mas ele pregou coisas Ele erradas. pregou coisas... Não. Eu não sou profundo estudioso, eu sou aqui uma pessoa neutra que está entrevistando. Moisés também é um libertador. Então, por isso que eu estou dizendo, eu fui juntando essas informações. Sim. E na minha imaginação, eu estou falando pelo Mário, não estou falando por igreja nenhuma. Sim, Mário. Né? Eu cogito a possibilidade, dada a magnitude, né, do Filho de Deus, né? Ele tem esse poder, né? Assim como ele nos deixou e ele ressuscitou, né? Sim. Então ele tem esse poder de ir e voltar. Então por que ele não veio e voltou várias vezes? Isso, na minha mente, é perfeitamente possível. Sim. Né? Então ele falou, tá ruim aqui, vamos melhorar. Né? O Tarcísio não foi embora, mas pelo pouco que você me contou aqui, você deu uma guinada na sua vida. É que Jesus deixou o Espírito Santo para nós, né? Então, ele deixou o Consolador. Mas o Tarcísio encontrou isso em 2020, 2021. Sim. Né? Como seria isso 10 mil anos atrás? Foi deixado de alguma outra forma. De alguma outra forma, de alguma outra maneira, com um outro líder. Então, antes de Cristo. Isso, é isso? Antes de Cristo. Exato. Davi, por exemplo. Então, na minha ideia, o corpo humano dura 100 anos. Sim. Tá certo? Então, ele renovou a armadura dele para continuar trazendo esses... Eu acho fantástico, eu estou adorando isso. Né? Então, quando a gente vê essa transformação... É que a palavra não muda, né? Não, exatamente. Ela não muda. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que é a mesma pessoa, ele vem nos iluminando desde que o mundo é mundo. O que eu gosto de falar com as pessoas, as pessoas, quando elas leem a Bíblia é fantástica. Se você tiver a oportunidade, a Bíblia é mágica, fantástica. Mas aquelas histórias, elas vêm para mudar a sua história. De cada um. De cada um. Para você fazer, aquele livro está fechado. É porque ele não é um livro para mandar em todo mundo. Você não vai acoplar mais nada naquele livro. Você não vai colocar a sua história naquele livro. Não é que nem a nossa Constituição. Exato. Eu acho que é dessa maneira. Não, ali você não acha nela. É daquela maneira. A palavra é vida. Então, você não muda. O que você muda é a sua história. Muitas pessoas falam, mas a lei de Moisés, aí o cara quer ser igual a Moisés. Mas a lei de Davi está na Bíblia de Davi. Algumas religiões guardam o sábado, por exemplo. Algumas religiões fazem outras coisas diferentes da nossa. O que eu entendo, cara, o que eu falo para meu novo Tarcísio, Jesus deixou um mandamento para nós. Ame uns aos outros. A própria Bíblia diz que muita gente irá se surpreender com as pessoas que forem salvas. Então é complicado e difícil as pessoas dizerem quem está certo e quem está errado. Você tem que encontrar o seu caminho. Eu venho de uma família de espírita. Toda a minha família, toda a minha geração, minha mãe, meus avós, bisavós, todos eles, a geração todas deles, são espíritas. E todos eles vieram de casamentos rompidos. E quando chegou a minha vez, eu decidi, meu casamento eu não vou romper. Eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. E a partir da minha geração, nós vamos ter uma vida nova. Eu tenho uma filha e ela está nesse caminho. E é o caminho mais do conhecimento que amor. O senhor adquiriu dos seus pais, sob o ponto de vista teológico, né? Sim. Ele ficou invalidado? Não. Ou ele somou? Ele somou. Essa é a minha posição. Não, ele somou. Eu tenho a mesma formação que você. Ele somou. Então, você não pode se responsabilizar por aquilo que você tem. Você não pode. O seu pai deu aquilo que ele tinha. Não, sim, mas eu digo, o seu pai, os seus boas pais, pessoas. Como espíritas, eles creem em Cristo. Não, eu não vou aqui afirmar, falar assim, eles foram para o inferno. Não disse isso. Eu disse assim, eu disse que a fé deles também focava em Cristo.
A fé deles focava em Cristo. Às vezes com maior ou menor fervor, mas o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Por acaso, eu diria que é uma questão de afinidade. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com vários pastores. Sim. Estou adorando todos eles. São pastores de igrejas diferentes, certo? A crença em Cristo é uma só. E aí eu posso ter afinidade, talvez porque houve uma empatia entre nós, e de repente eu passar a frequentar a sua igreja. Exato. Tá? Mas todas elas buscam Jesus, todas elas acreditam em Deus. Desde que seja baseado... Você tem que acreditar na Bíblia. Se você acredita no que está na Bíblia, eu acredito na Bíblia. A religião que você vai tomar é a de menos. Desde que aquilo que você faça esteja na Bíblia, esteja de acordo com as Escrituras. Entendi. Entendeu? Tem que estar de acordo. E nessa transformação, o Tarcísio entrou de cabeça. Essa transformação, o Tarcísio é um novo homem, né? É um homem. E hoje o Tarcísio segue que missão? Então, a primeira pergunta que você me fez se eu era pastor. Então, eu vou te responder. Eu não sou pastor, não carrego nenhum cargo. Por quê? Isso sou eu, Tarcísio. Quando você carrega algum cargo, você perde o seu nome. Na Polícia Militar, quando você entra como soldado da Polícia Militar, você é o Tarcísio. Quando você passa a ir a cabo, a sargento, a oficial, você ganha a patente e perde o nome. Ganha a patente e perde o nome. Sargento, Tarcísio. Tenente, Tarcísio. Capitão, Tarcísio. A patente vem antes do nome. E que é um sinônimo de poder. Que é um sinônimo de poder. Como eu abri mão disso. Eu não quero o poder do homem. Eu não quero a unção humana. Eu não quero que me decretem quem eu sou. Mas o senhor acha que o título de pastor confere algum status maior? Não. Para mim, não. Então, o que teria de mas, errado? não, para mim, eu sei quem eu sou em Cristo. Não, eu sei, entendi isso. Mas para o terceiro, no momento em que a pessoa recebe um título de pastor, ele provavelmente tem isso por mérito. Mas você concorda comigo que isso diminui e muito, dependendo da pessoa? Eu conheço o ser humano. Se tem um cara que conhece o ser humano, esse cara sou eu. São 30 anos trabalhando com o ser humano. E o meu maior medo é você diminuir o seu ciclo de pessoas. Porque, às vezes, as pessoas se afastam com medo da sua patente. Diminui... conversas que teriam com você normalmente, não iam ter. Vão ter com outras pessoas. Então, você diminui o seu círculo. Se você vai fazer uma reunião, sua reunião ela não é uma reunião geral. As pessoas, se você tem uma patente, você faz uma reunião, você não faz a reunião, você faz uma palestra, que ninguém vai fazer pergunta para você. Talvez intimidado com quem você é. Se você está com pessoas que são pastores, apóstolos, bispos, na reunião deles, existem as perguntas, as respostas, as controvérsias, as dúvidas, entendeu? E eu vivi muito isso na polícia. Mas eu entendo isso, dentro de uma estrutura hierárquica. Sim, exatamente. Disciplinada como é a polícia. Não muda. Agora, se eu falar para você que a polícia muda da igreja, ela não muda. Não, ela não muda. Mas as pessoas não teriam mais confiança, como na igreja católica a pessoa vai se confessar com o padre, Ela entende que por ela estar conversando com o padre, teoricamente, ela tem uma abertura maior para isso, pelo fato de ele ser o padre. Ela vai falar, eu não vou me confessar com o coroinha, porque ele talvez não tenha a sapiência que o padre tem, ou que o bispo tem. Então, mas isso é uma cultura, né? Sim, mas nós somos humanos e exato, acho que as pessoas entendem. Não conversar com o soldado é uma coisa. Com o coronel, eu quero assunto. Vou conversar com o então, coronel. Vou conversar com o coronel, vou conversar com o delegado. Exato. Tá certo? Então, mas sabe quem vai resolver o seu assunto? Não é o soldado, a princípio. Não é ele. Não. Ele vai receber, ele vai porque ele é o ponta de lança. Exato. Mas eu conversei com o delegado e o delegado mandou o soldado fazer. Exatamente. Mas a pessoa foi conversar com o delegado. Então, talvez as pessoas possam pensar também, olha, deixa eu conversar com o pastor, porque o pastor... Ele tem a mão de Deus, é uma visão. Sim. Você mesmo bem colocou que Jesus está dentro de cada um, mas aquele que é leigo,
né, ele pode entender que, por ele ter aquele título, ele está mais próximo de alguém que está... Exatamente. Normalmente, as pessoas que você quis dizer, leigo, que está começando agora, ela vai na igreja, ela vai procurar o pastor e deve procurar o pastor. Tem mais tempo, mais conhecimento. Mas isso é uma coisa pessoal minha. Entendi. Isso é uma coisa pessoal minha. O Senhor, Deus me conhece pelo meu nome. Eu gosto do meu nome. Ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo pelo nome. Mas eu, por ter passado por essas situações, por ter perdido, às vezes, ter me graduado dentro da polícia e ter perdido amigos, não perdido amigos, mas eles se afastaram devido a Você chegou aqui nível? Não, eu aposentei sargento da polícia, entendeu? Só que você vai perdendo esse companheiro. Aquele companheirinho que está ali no início de viatura, tal, aí você vai graduando, ele vai começando a te respeitar, ele vai começando a te dar uma certa distância nesse tipo de aspecto. Eu nunca fui militar. Mas é o normal, porque você manda nele agora. Aquelas duas coisas que você fazia errado, os dois, ou certo, ele conhece os seus ele podres, conhece, né? exatamente, ele conhece como você faz. E agora ele torna-se um fiscalizador. Ele vem aqui, ele torna-se um fiscalizador maior. E é diferente, a igreja é a mesma coisa. Se você é um diácono, você é um evangelista, né? Você é um pastor, um presbítero, você torna-se um fiscalizador dos demais que são patentes menores que a sua. Você se torna um fiscalizador dentro de um cronograma da igreja. Né? Isso não quer dizer espiritualmente falando. Todos somos iguais. Todos somos iguais perante Deus, né? Mas isso é uma coisa pessoal. Eu não busco isso. Eu acho uma visão interessante. Entendeu? Eu não busco isso. Eu me tornei evangélico. Cara, Deus mudou minha vida. Pastor. Bastou. Deus mudou minha vida. E para melhor, com certeza. Usa-me da forma que o Senhor achar melhor. Bastou. Não vai ser o homem que vai me direcionar. É Deus que vai me direcionar. Hoje eu vivo para Ele. Não vivo por homem. Não vivo por religiosidade. Né? Você continua exercendo uma profissão? Você deixou de ser policial? Não, hoje eu estou aposentado, né? Eu estou na Agnes, eu faço parte da liderança do Ministério de Homens lá, né? Junto com o pastor João Carlos. Nós estamos fazendo uma liderança lá dentro. Eu já fui líder de homens em outra denominação, outra igreja, por 5 anos. Esse é o meu chamado, liderança de homens, dentro da igreja. O que é liderança de homem? Pergunta de leigo. A gente organiza, na realidade, eu tento passar para os homens como que eu reconstruí minha família, como que eu consegui ser um pai, mesmo não tendo um pai presente. Esse era o maior medo que eu tinha. Como ser pai se você não tem referência? Então, como que eu consegui isso? Através de como eu consegui isso? Através de como eu consegui reconquistar a minha família? Através de como eu tenho a esperança em Cristo? Através de como eu sigo essa filosofia de Cristo na minha vida? Né? Aí a gente organiza retiros de homens, a gente leva os homens 2, 3 dias no sítio, palestra, palavra, dinâmica, né? Direcionado para a família. Eu gosto de direcionar para a família, porque eu direcionei minha família. E para mim, a família é o bem mais precioso. É meu primeiro ministério. A família tem que ser o primeiro ministério. Você não pode abrir mão da sua família. Você não pode deixar... você não pode perder os seus filhos. Você não pode perder o seu casamento. Você não pode perder nada na sua vida, porque é o maior ministério que nós carregamos aqui. E isso que eu passo e ensino para eles. Eu estou dizendo para vocês que a gente aprende muito aqui. Olha o testemunho do Tarcísio, né? Tá até com o nome do nosso governador agora. Né? Então, meu xará. Como a gente vê aqui, você que está nos acompanhando, os detalhes que cada membro de sua respectiva igreja tem nos passado em sua história, que faz com que as vidas mudem, né? Quando encontram Jesus no seu caminho. Eu vou agora fazer uma pergunta. Bora lá. Não é capciosa nem nada, né? Mas eu acho que com a sua experiência de vida, né? E o senhor fez uma comparação da vida militar com a estrutura militar dentro de uma estrutura da igreja.
né? Nós estamos conversando com várias pessoas, principalmente nesse momento pastores e não pastores, mas que estão ligados aí às igrejas, Sim. né? Com o objetivo de mostrar esse belo trabalho que vocês vêm fazendo, qual a importância que a igreja tem, seja ela qual for, tá? Não estou discutindo nem A nem B. Sim. Igreja de uma forma geral. A religiosidade tem na vida das pessoas, né? Por que será que muitos só acordam para isso depois de velho? Por que que a gente... Hoje nós estamos enxergando alguns jovens já ingressando na vida religiosa mais cedo, coisa que na minha infância era muito pouco provável existir, né? E o pessoal, depois de velha, que ia, tinha lá as senhoras, as rezadeiras, aquelas coisas todas. Falamos também que existem assuntos que normalmente não se conversa, que é futebol, religião e política, né? São coisas que a gente evita discutir porque o debate é longo. Eu né? debato nas 3. Então, é isso que eu ia falar, as coisas vêm mudando. E como o senhor teve essa experiência, né, e passou por essa mudança e conhece a estrutura, os bastidores dessas duas primeiras, que é a vida, não do futebol, né? Futebol a gente fala porque um é Vasco, outro é Flamengo, outro é Palmeiras. Eu sou Flamengo. Então já estamos falando igual, né? A conversa já ficou boa, Já porque ficou eu também boa. sou Flamengo, né? Em plena Sorocaba, somos Flamengo. Né? Eu queria tocar um pouco no assunto política, né, de uma forma, eu sei que é delicado, mas nós estamos num período de eleições municipais. E não se colocando como pastor, mas como uma liderança. Sim. Eu entendo que se o senhor foi convidado para estar aqui, é primeiro porque ele quis. Amém. Não fui eu que o chamei, o senhor chegou Esse aqui. encontro estava marcado. É certo? Mas é porque, com certeza, a sua mensagem deve ser importante. Então, embora você não goste de carregar nos ombros a patente, as pessoas o respeitam. Sim. As pessoas os respeitam, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho aqui, um pouco plus, isso partiu de mim fazer isso, aproveitando esse momento em que nós estamos agora próximo às eleições municipais, que acontece de 2 em 2 anos, municipal, majoritário, mas que, diante do cenário em que nos encontramos hoje no Brasil e no mundo, está bem complicado de tomar uma decisão, né, de saber escolher. O caos não é só aqui em Sorocaba ou no estado de São Paulo ou no Brasil, o mundo inteiro está fervendo, né? Parece que a briga entre o bem e o mal veio à tona. Eu diria que ela sempre existiu, mas a tecnologia, isso daqui... É isso que eu ia falar para você. Permitiu com que muitos dos leigos começassem a ter conhecimento, né? Por que muitos dos políticos falam em educação e a educação não acontece? É porque eles não têm interesse que a gente tenha o conhecimento, né? Uma das coisas que eu venho concluindo aí pela conversa que eu tenho tido com vocês, e concluído por que a Bíblia é mágica, é porque ela entra onde a mídia não entra. Não entra. Isso me veio à cabeça agora. É isso mesmo. Estou sendo inspirado. É Deus isso. puro. Então, a Bíblia, ela entra subliminarmente na casa das pessoas, e esse livro mágico tem um poder de fazer as pessoas enxergarem um caminho, né, ou o melhor caminho. Então, a luz da Bíblia, que eu confesso que não sou um profundo leitor, eu estou aprendendo, né? Como que o senhor orientaria o rebanho na sua tomada de decisão? Não na sua, né? Você deve ter nomes na cabeça, eu não quero nomes. Nós entendemos que isso é uma coisa individual, cada um tem a liberdade de escolher quem quiser. A dúvida é como escolher, né? Então, nós temos aí, só em Sorocaba, se nós pegarmos os outros municípios, números muito maiores, mas eu vou pegar como referência Sorocaba, por acaso, porque nós estamos com os estúdios aqui em Sorocaba hoje. Nós temos aí 300, 400 candidatos a vereador. Temos mais uns 4 a governo, prefeito e assim por diante.
eu vou ter que votar em um de cada. Um de cada. Um prefeito e um vereador. 400 candidatos para 25 vagas. Em quem que eu vou votar? É porque é meu amigo? Ou porque eu ouvi falar? Ou é porque o cara é boa pinta? Ou porque a menina é bonitinha? Tá certo? Quais são os critérios, na sua opinião, com a experiência que o senhor teve no lado negro da força? É bem assim, isso, é bem isso. Né? E com a luz, né? Talvez você consiga discernir melhor o bem do mal. Né? De novo, não estou querendo apontar nome. Não, algum, sim, claro. Tá? Claro. Mas eu me coloco na condição de leigo, tá certo? E aí eu pergunto assim, Tarcísio, como que você me aconselha a escolher aquele que irá nos representar pelos próximos 4 anos? Antigamente, quando nós éramos jovens, né? Que nem você relatou, Mário, sobre a Bíblia, a gente não tinha conhecimento, né? Todo mundo era católico. Católico. Não protestante ou protestante, mas todo mundo era católico e era aquilo que era vendido para nós. Como também era vendido para nós a mídia. A mídia também era vendido para nós. O que se falava em alguns canais era aquilo que era verdade, era pautado na verdade. Com a tecnologia, isso mudou. Hoje nós temos uma coisa mais despida. Exatamente. O Conecta Gospel é uma mídia. É uma mídia. Tá certo? Mas é uma mídia não regulada, pelo menos por enquanto. Né? Estão tentando fazer isso por interesses econômicos. Sim. Nós estamos falando aqui com liberdade. O que a gente busca, o que eu opino e falo sobre você buscar um candidato da sua preferência, você tem uma ferramenta espetacular na mão. As pessoas têm uma ferramenta espetacular na mão. Vou te dar um exemplo. Se um vereador aqui, ele vai fazer a campanha dele. Se você é um cara pautado na família, você tem que saber, primeira coisa, eu falando, como que é a família dele? Como que você vai trabalhar em prol da família se você tem uma família desestruturada? Então você não vai trabalhar para a família. Você precisa consertar a sua. Eu vou trabalhar... O pessoal sempre fala aqui, vereador, que mais segurança. Cara, a segurança é responsabilidade do Estado, não do município. Então você está fazendo uma promessa vazia. É uma promessa vazia. Mas tem agora a municipal. Cara, sozinho você não faz. Você não vai fazer sozinho. Mais para educação, transporte. E se você vê, desde criança, é um clichêzão que eles vêm. Segurança, transporte. O que eu direciono o meu voto e opino, e quando as pessoas perguntam para mim, no caso que você fez pergunta para mim, aonde eu me direciono nisso aí? Na vida pessoal do candidato, naquilo que ele está prometendo. Por quê? Você falou a verdade. Infelizmente, hoje a política ela caminha para um canto onde quem fala mais mentira é o maior candidato. Você vê os debates que tem aí do estado de São Paulo, que é um brigando com o outro, aí a turma está achando bonito. Vira cômico, a turma está achando bonito. É divertido. É divertido, é bacana, é legal. Mas se você vê o povo, o que o povo está precisando e o que esses caras estão fazendo, está enrolando todo mundo. Eu lembro da minha mãe que ela votou no Fernando Collor de Mello porque ele era bonito. Vou votar nesse homem, ele é bonito. Então hoje as coisas, você tem uma ferramenta muito grande. A internet é uma ferramenta muito grande. Procure saber do seu candidato. Procure saber a vida familiar dele. Né? Não a religiosidade, não, e nem aquilo, a religião que ele está. Não importa a religião. Importa se ele faz o bem. Ele faz o bem? Mas ele é budista, ele é espírita, ele faz o bem para os filhos dele, faz o bem para a família dele, trata bem a esposa dele, porque eu vejo muito candidato falando, não, delegacia da mulher, e um monte de coisa, e o cara bate na mulher na casa dele. Como você vai criar uma delegacia da mulher se você é um agressor? Mas se uma pessoa está conectada com Deus, se ela é uma pessoa que está dentro da igreja de coração,
eu imagino que a probabilidade de ela não seguir esses preceitos é seja muito menor, grande, né? sabe por quê? Porque ela está pautada na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a Muito grande vida. a possibilidade dela estar praticando bem ou mal. O bem. A probabilidade Então, dela eu estar falei fazendo... exatamente. Então, aquele candidato que está preso à palavra, a probabilidade de ele estar praticando esse mal, porque eu acho que... É um peso muito grande que ele está carregando. Sim, mas eu digo, quando a gente fala assim, descubra a vida desse candidato, né? E eu, por exemplo, cheguei a Sorocaba há 30 anos atrás, sem querer que as pessoas soubessem da minha vida. Porque hoje, se você tem um poder aquisitivo maior, se você tem status, a gente também vira alvo, né, de muitas coisas negativas, da inveja. Então, mas da daí você cobiça, não está correndo atrás da vida pública, né? Quando você corre atrás da vida pública, você tem que ser despido. Sim. Se você corre atrás da vida pública, você tem que botar as cartas na mesa. Sim, mas como que eu faço isso sem expor a minha família? Não, você não vai expor sua família. Você não vai expor a sua família. Eu estou expondo as minhas ideias. Você está expondo as suas ideias. Baseado, alguém vai conhecer você. Alguém vai validar. Alguém vai te validar. Eu vou votar no Mário, porque realmente o que esse cara está falando é verdade. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem fala a verdade. Esse homem, eu conheço a família dele. Alguém vai te validar. Alguém vai validar você. Ou alguém vai te negativar. Então é uma coisa que eu consigo por tabela. Por tabela. Porque não adianta eu chegar lá na frente e falar, eu vou fazer isso. Não. Não, porque... Cara, o candidato cristão, eu vou ser bem sincero para você... Existem vários. Existem vários. Já dificulta tomar decisão. Exatamente. Eu sou pautado numa situação assim, ó. Se ele é cristão, ele permanece cristão. Mas se ele tem um cargo na igreja, alguma coisa, eu acho que ele deveria se licenciar. Da igreja. Da igreja. Sim. Como qualquer outro cargo. Sim, mas não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Exato. Mas eu entendo que aquele que está se candidatando, ou aquela que está se candidatando, ela também encontrou esse chamado. Porque se ela vai realmente, ela ou ele, vai realmente servir a população, quem está na igreja não está servindo a Jesus. E não está servindo a população? Você já não está exercendo o seu sacerdócio? Isso. Você então, já não está exercendo... Escolher uma vida pública não é um sacerdócio também? Mas Deus pediu para você fazer isso? Eu acho que por isso que eu falei, não aqui nesse momento, mas eu já conversei aqui. A pessoa pode atingir a vida pública com diferentes objetivos. Tá? Eu posso procurar a vida pública porque eu quero ter poder. Olha o poder de novo. Eu quero ter poder. Então, para isso eu busco a vida pública porque eu sou o senador tal, eu sou o ministro tal. Né? Então, eu mando e desmando. Então, a pessoa está buscando poder. Poder. Né? Tem aquele outro que busca status, vaidade. Né? Então, poder e vaidade, dois pecados. Nós estamos falando de dois pecados aqui, vamos lá. Poder e vaidade. Aí eu tenho outro que é aquele que está buscando a vida pública para poder ter dinheiro, que não deixa de ser uma espécie de poder econômico. Avareza, mais um. Tá certo? Se for pensar assim, qualquer um que está na vida pública só está no lado do mal. Né? Mas eu vou chegar no último aqui, que eu acho que é esse que, pelo menos para mim, está sendo assim. Tá? Eu tenho aquele que está lá de coração, porque ele quer fazer mais. Então, ele ou ela já vem fazendo coisas. Você como policial, apesar de todos os obstáculos e todas as coisas ruins que você teve que lidar, você estava protegendo a população. Sempre procurei fazendo bem. Exatamente. Você pode ter ficado numa situação em xeque onde talvez você tenha que ter empunhado a arma para controlar uma situação, mas o seu desejo nunca foi tirar a vida de ninguém. Ninguém sai de casa pensando nisso. Mas é proteger a sua família. Proteger a família e a sociedade. A sociedade. Você tem um juramento, né? Então, você não está lá na força, né, pelo mal. Você está lá porque... Para fazer o bem. Para fazer o bem. A mesma coisa dentro da política. Eu tenho aqueles que estão se candidatando porque querem fazer mais. Hoje eu estou aqui montando cestas básicas. E como um servo eu estou ali fazendo aquilo todo dia, mas eu não quero montar uma cesta básica. Eu quero alimentar uma população inteira. Se eu conseguir galgar
uma posição uma mais posição eu vou conseguir fazer coisas maiores. Justo. Então uma pessoa pode estar se candidatando dentro dessa ótica. Eu acredito nisso. Tá? Então ela tem Deus no coração. Eu acredito nisso. E ela recebeu um chamado. Tá? Esse chamado de Deus pode ser... Deus nos chama para várias coisas. Sim. Ele não te chamou a corporação por acaso. Por que você nisso. decidiu ser policial? Nunca quis ser. Mas por que foi? Porque Deus permitiu. Ou porque ele quis? Ele quis. Ele quis por quê? Porque ele queria que você passasse por essa Tivesse situação toda essa bagagem para tá enxergar falando, tudo isso para hoje, com propriedade. O Tarcísio chegar aqui e falar assim: eu conheci o lado negro da força e agora eu sei o quanto vale estar com Jesus. Sim, eu posso Perfeito? falar, exatamente, eu posso. Então, eu não diria que uma pessoa também pode fazer a mesma coisa, ser um presidente de clube de futebol, ser um presidente de uma indústria, onde ele não está visando só o bolso dele, mas os empregos que ele está dando, ser um líder político, né? Nelson Mandela brigou pelo racismo, não sei o quê. Então, se ele não chegasse a presidente, talvez ele não conseguisse promover uma série de leis que acabasse com o apartheid, né? Então, não, nesse ponto de vista que você me falou, eu acredito nisso. Eu estou vendo que nós temos aqui na nossa cidade candidatos e candidatas que estão com esse chamado. Com essa altura para estar fazendo fazendo isso. Por mim, tá certo? Eu conheço alguns. Então, nós não vamos dar nomes aqui, não, porque não. nem podemos. Nem podemos, Tá mas certo? eu conheço mas eu acho alguns. Que essa lógica... com essas, não tinha necessidade de estar. Não precisa. Não precisa. Tem dinheiro, Exato. tem status, enfim, ele não precisa disso financeiramente. Exatamente. Não precisa disso para ser socialite. Não vai mudar a vida dele. Vai Não, mudar, pelo contrário, ele está cobrando dor de cabeça. Exatamente. Opa, ele está entrando num caminho... Como policial, você não tinha dor de cabeça? Ele está entrando Sua esposa tinha que orar todo dia para você voltar para casa? Ele está entrando num caminho perigoso. Nós podemos dizer, então, que os nossos bons políticos... No covil, na realidade. Sim, mas os bons políticos, aqueles que estão sobrevivendo, e hoje nós temos vários em Brasília que estão empunhando a luta pelo povo. Muitos bons. Eles estão sendo cortados na internet, o seu faturamento bloqueado. Ele não podia estar levando uma vida... Aquele Nicolas, por exemplo... Não tinha necessidade disso. O garoto novo tem 28 anos. Olha o que ele está fazendo com 28 anos. Né? Então a gente vê ali... posso estar enganado, porque eu não sou tão evidente. Né? Também é uma linha tênue. Ela cai na mesma linha que eu falei para você, da polícia militar. Exatamente. Mas o que eu estou dizendo é que o menino está com o poder na mão e aparentemente ele está exercendo a força que lhe foi dada em prol do povo. Ele não está indo, olha, agora eu quero uma Mercedes. Eu acredito, tanto eu acredito que nós necessitamos de pessoas assim. Né? Essa é a verdade. Nós necessitamos de pessoas dessa maneira. Com esse direcionamento, com essa gana, com essa vontade, sem pensar no poder, sem pensar no salário, para fazer o bem. Eu sempre falo, se você pode fazer o bem, vai e faça. Se você tem esse caminho, você tem isso no coração, principalmente eu falo para candidato evangélico, ele sabe aonde ele está entrando. Ele sabe que tem que aguentar o tranco. Ele sabe que tem uma palavra sobre a vida dele. Ele sabe que existe uma unção sobre a cabeça dele. E ele vai ter que aguentar o tranco. Ele sabe onde ele está entrando. E sabe quem ele representa. Isso ele tem que ter em mente. Acho que deu para vocês entenderem, né? Pessoal, obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço. Simplesmente Tarcísio. Né? Né? Gostou? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e pense no que falamos agora, porque eu acho que foi profundo isso. Né? Você tem nas suas mãos a chance de escolher a pessoa certa para lhe representar. Até o próximo.